a bandeira da caveira sobre o círculo vermelho e pichações com a letra Z são infames símbolos que ganham notoriedade na guerra russo-ucraniana. E ambos estes símbolos têm origem em uma única organização intrigante e enigmática, o Grupo Wagner. Desde a época do Império Persa, até o Império Cartageno, até o Grão-Ducado de Borgonha, mercenários sempre existiram e sempre tiveram uma influência absurda em campanhas militares e, por consequência, na história da humanidade. A ideia de um exército privado que pode estar nas suas mãos em troca de algumas centenas de moedas de ouro é tão velha quanto o próprio conceito de guerra. Mas as pessoas parecem associar a figura de mercenários com as histórias medievais e da era clássica, mas esquecem que os mercenários nunca se foram de verdade, mas ainda estão presentes na forma daquilo que chamamos de empresa militar privada, ou PMC. Essas empresas disponibilizam seus exércitos privados para indivíduos, empresas ou estados que precisam. Contudo, as PMCs não são tão privadas quanto o seu nome indica, já que tais empresas são frequentemente financiadas e controladas por governos que usam dos mercenários como uma forma de intervir em nações estrangeiras de forma mais indireta e mais secretiva. Por exemplo, uma PMC do Reino Unido chamada Sandline International foi responsável por ter diretamente derrubado o governo da Papua Nova Guiné. Mas o Reino Unido se safou de acusações de imperialismo, já que a Sandline é privada e não tem explicitamente nenhuma conexão com o governo britânico. Ou então a Blackwater, uma PMC norte-americana que fez o trabalho sujo dos Estados Unidos na ocupação do Iraque. Com isso esclarecido, o Grupo Wagner, também conhecido como Wagner Group, PMC Wagner, os músicos ou simplesmente a orquestra, é uma PMC fundada por dois homens. Dmitry Utkin, um homem misterioso que nós não sabemos muito sobre, além do fato dele ter sido um membro da GRU, a Agência de Inteligência da Rússia, e Evgeny Prigozhin, um oligarca russo, ex-presidiário, dono de uma linha de restaurantes e hotéis de luxo, amigo pessoal de Vladimir Putin e fundador da Agência de Pesquisa da Internet, uma empresa russa gigantesca que trabalha em divulgar notícias, propaganda e até desinformação que beneficia os interesses da Federação Russa, sendo inclusive denunciada pela CIA de ter manipulado as eleições estadunidenses de 2016 para garantir a vitória de Donald Trump. Possivelmente, pois a sua oponente Hillary Clinton falava publicamente em aumentar a intervenção americana na guerra civil síria e entrar em conflito com soldados russos na região. Mas antes, olhem esse vídeo do José Sarney falando inglês. I would like to conclude by quoting the poet of democracy. Se você não quer ficar desse jeito e deseja expandir o seu currículo, oportunidades de emprego, descobrir mídias inacessíveis aos falantes de português ou simplesmente aprender a língua mais crucial do mundo atual, assista às aulas do English for Life, um curso de inglês completo com mais de 900 aulas, exercícios com falantes nativos de inglês e suporte direto com os alunos. Tudo isso por apenas 129 Lula Coins. E não, isso não é a mensalidade, você paga uma vez e tem acesso às aulas inteiras para sempre. Fazendo desse, até onde eu sei, o curso de inglês fluente mais em conta do mercado. Vocês sabem a dificuldade que é para eu fazer esses vídeos, e a melhor maneira de me apoiar para continuar fazendo mais é apoiando meus afiliados. Então, muito obrigado. Lembre-se de usar o link da descrição ou do comentário fixado para se inscrever ou dar uma olhadinha no curso. Ou então você pode me apoiar se tornando um membro do canal. Fim da publicidade e de volta pro vídeo. A data de fundação do Grupo Wagner é um tanto desconhecida, mas é provável que seja por volta de 2014. Porém, como a Rússia possui leis que proíbem a criação de PMCs no país, a sede do Wagner Group, na verdade, fica na Argentina.
A primeira ação do grupo Wagner foi na crise da Crimeia, onde o governo ucraniano pró-Rússia é derrubado por conta de um golpe de estado orquestrado pelos Estados Unidos e seus aliados. O governo de Putin então decide fazer uma aposta geopolítica para amenizar a perda de um aliado, e passa a financiar grupos separatistas no leste da Ucrânia, cuja população é de maioria russa, com o pretexto de proteger minorias russas na região que alegavam perseguição do novo governo ucraniano, que estava a propor uma lei que proibia o uso da língua russa. O exército russo invade a região da Crimeia sem disparar um único tiro. E depois de um plebiscito que foi provavelmente fraudado, a Crimeia é anexada à Federação Russa. Embora a campanha da Crimeia tenha sido pacífica e rápida, os separatistas no leste da Ucrânia, na região de Donbás, estavam em um conflito de altíssima intensidade com o exército ucraniano. E foi aí que os wagnerianos entram em jogo e ajudam os separatistas a enfrentarem o governo da Ucrânia. A partir desse momento, o grupo Wagner ganha muita notoriedade e expande suas operações para fora do leste europeu, participando das guerras civis na Líbia, República Centro-Africana, Mali, Moçambique, Sudão e, é claro, na Síria. A intervenção dos wagnerianos na Síria foi de longe a mais marcante, com eles liderando ofensivas contra o Estado Espaço Islâmico. E nas expedições, o grupo Wagner participa de uma grande tradição das PMCs, crimes de guerra. Pois acontece que, para surpresa de ninguém, uma PMC formada por presidiários, mercenários, ex-agentes da GRU e ex-rebeldes africanos contratados não é muito gentil com os civis. O grupo Wagner se encontra nos holofotes mais uma vez com o começo da guerra russo-ucraniana, utilizando tanques com a letra Z marcados. Até hoje não se sabe o significado disso, mas a letra Z acabou se tornando um símbolo de todo o exército russo e de apoiadores da Rússia na guerra. Em combate, os wagnerianos se provaram extremamente efetivos, servindo quase como um exército de elite da Rússia, participando de inúmeras batalhas importantes, e talvez da mais importante de toda a guerra até então, a Batalha de Bakhmut. Então, com a vitória russa na Batalha de Bakhmut e o fracasso da contraofensiva ucraniana, poderíamos esperar que o grupo Wagner seria venerado como um grande exército de heróis da Rússia. Mas o que aconteceu foi o contrário. Por trás das cortinas, o exército russo estava extremamente preocupado com o crescimento do grupo Wagner. Eles estavam se expandindo muito rápido e seus números de recrutamento eram absurdos ao ponto de, no futuro, os wagnerianos e Prigozhin poderem se tornar uma grande ameaça ao Estado russo. Pois, de acordo com Maquiavel, um Estado que depende de mercenários está fardado à ruína. O Ministério de Defesa da Rússia então faz várias ações para sabotar o grupo Wagner, restringindo seu recrutamento e até, de acordo com Prigozhin, bombardear posições wagnerianas. Este conflito entre Wagner e o exército russo resulta em Prigozhin fazendo uma declaração, denunciando o Ministério de Defesa russo e dizendo que a Rússia precisa de um novo presidente. O grupo Wagner então começa uma marcha até Moscou, mas em um cenário tão assustador e na maior crise do governo Putin até então, um homem entra em cena. O salvador dos russos, o chefe da raça eslava, o presidente da Bielorrússia, um país com uma população menor que o estado de Pernambuco, Alexander Lukashenko, simplesmente faz uma chamada com o Prigozhin e fala para ele parar com o que ele tá fazendo. E ele aceita. Então, a revolta do grupo Wagner, a suposta Segunda Guerra Civil Russa, acaba da forma mais anticlimática possível. Putin então iria tomar a maior parte das empresas e propriedades de Prigozhin, e este passaria a residir na Bielorrússia desde então. As expedições do grupo Wagner em outros países até então parecem estar ocorrendo de forma normal ainda. Então é mais uma questão de esperar para ver o que acontece agora. Mas agora,
Se você quiser saber sobre o antecessor de Vladimir Putin, um alcoólatra que bombardeou seu próprio parlamento e quase destruiu seu país, assista esse vídeo aqui. Muito obrigado e se cuidem.